Vamos aprender hoje a falsa elipse. A falsa elipse é exatamente uma aproximação de um desenho isométrico de uma circunferência. Eu vou fazer um quadrado e nesse quadrado eu vou inscrever uma circunferência para a gente entender melhor qual é o princípio. Pronto, temos aqui um quadrado. Nós sabemos o seguinte, que para acharmos um centro do quadrado e automaticamente o centro da circunferência que eu vou inscrever, é só cruzar as diagonais. Diagonais são os segmentos que ligam o vértice ao vértice oposto. Eu vou achar então o centro do quadrado, que vai ser praticamente o centro da circunferência. Perfeito isso. Bom, a circunferência ela vai tangenciar em cada um desses lados do quadrado e tangencia formando um ângulo de 90 graus no ponto médio de cada lado desse aqui. Por exemplo, eu vou traçar aqui uma perpendicular passando desse ponto, do ponto central até o ponto médio. Ou seja, é a mesma coisa se eu tirasse a mediatriz de cada lado. Eu encontraria esses pontos aqui. Vamos chamar aqui de ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Observaremos o seguinte. Observe que se eu abrir o raio nessa medida aqui, que vai tocar em cada ponto médio, ou seja, eu vou tangenciar. Aqui nós podemos observar o seguinte, que ela toca nesses 4 pontos. Uma circunferência perfeita, né? O que eu quero mostrar para vocês com isso é que na perspectiva isométrica nós deformamos, né, a imagem. Então todo o quadrado ele passa a se transformar, a ter uma imagem de um losango. E logo a circunferência ela terá uma característica de uma elipse. Então eu vou fazer essa falsa elipse sabendo que o que nós vimos aqui até agora, nós vimos que nós precisamos descobrir o ponto médio de cada lado do quadrado. Fazemos então um quadrado em perspectiva isométrica. Sempre para fazermos uma elipse a gente vai fazer esse quadrado. Para quê? Para achar esses pontos médios dos lados desse quadrado, ok? Vamos fazer isso daquela maneira que aprendemos a fazer uma perspectiva isométrica. Vou passar aqui uma linha só para a base e a gente lembra que a gente coloca sempre 30 graus de um lado, 30 graus de um lado, e 30 graus do outro lado. Então, esse é o ponto. Como a gente viu aqui, o lado do quadrado é esse aqui, é só transferir esse lado para aqui, que é o mesmo para o lado de cá também. Bastam essas medidas para eu fechar então o meu quadro a partir das linhas paralelas.
observamos o seguinte, vou chamar aqui de ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Observamos o seguinte aqui. Cada um desses lados eu vou precisar o ponto médio. Eu tenho um artifício para isso. Eu vou utilizar o esquadro de 30 graus e utilizar essa parte daqui, ó, que é o grau de 60. Vou apoiar novamente o meu esquadro de apoio e vou ligar do ponto A até o lado DC. E achar o meu ponto, que eu vou chamar de ponto 1. Com essa mesma inclinação, eu chego até C e toco no lado AB. Observe que eu estou começando sempre pela diagonal menor deste losango que nós temos aqui. Sempre da diagonal menor. Nunca vou começar pela diagonal maior. A diagonal maior é DB. A diagonal menor é AC. Tá? Isso aqui porque a gente está vendo um losango. Observe que eu parti de A, achei um ponto em DC, parti também agora de C e achei em AB o ponto que eu vou chamar de ponto 2. Eu inverto agora o esquadro e agora eu vou partir do ponto A e vai tocar no segmento ou no lado AB. Eu vou chamar esse ponto de ponto 3. Com essa mesma inclinação aqui, ó, eu vou até o ponto C. E levo para o lado DA. E vou achar o ponto 4. Pronto. O que foi que nós fizemos aqui? Nós achamos o ponto médio de cada um desses lados. Foi o que nós vimos também aqui em cima. O ponto médio de cada um. Agora é só, na verdade, fazer os arcos. Vamos ver primeiro pela diagonal menor. Aqui de A, eu vou ligar o ponto 1 até o ponto 3. O ponto 1 até o ponto 3. Vamos lá, vamos ver como é que fica. Ok. Vamos agora do ponto C. Eu centro meu compasso no ponto C. A abertura que ele vai até o ponto 4, até o ponto 2. E faço um outro arco, ó. Pronto. Tá vendo? Fizemos esses dois arcos. Agora nós precisamos fechá-lo daqui para cá, do 3 para o 2 e do 1 para o 4. Observe o seguinte, que esse ponto daqui que eu vou chamar de ponto 5 e esse ponto aqui que eu vou chamar de ponto 6, eles serão praticamente o ponto que eu vou centrar o meu compasso. Centro em 5 e com abertura 5, 1, eu vou ligar até o ponto 4. Ok. Observe que houve uma pequena margem de erro. Por se tratar, a mesma coisa eu faço aqui, ó. E faço uma falsa elipse. É assim que nós fazemos a falsa elipse.